Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Bom dia e, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é muito bom estar com pessoas que têm os mesmos interesses, porque, por exemplo, na universidade não trabalho assim com ninguém dentro destas áreas, de maneira que é ótimo estar aqui. E então, eu, quando vi o tema do colóquio, eu pensei realmente em tentar, comecei a pensar que tipo de tema é que eu poderia tratar, indo mais para os primórdios da ficção científica. Obviamente, toda a gente sabe, costuma-se dizer que o livro da Mary Shelley, Frankenstein, costuma ser designado como um dos primeiros livros de ficção científica, mas como o horizonte temporal era 1870, eu comecei a pensar que temática poderia tratar que estivesse tentar tratar a origem de uma temática no campo da ficção e já da própria cibercultura. E então lembrei-me de falar de uma fantasia biotecnológica que me tem interessado, porque eu trabalho mais nas áreas da ficção. A importância desta fantasia, porque pelas suas repercussões até, em termos de outra fantasia muito mais lata e muito mais ainda antiga, se calhar, que é a fantasia da imortalidade, da vida eterna, e que passa muitas vezes também por em termos até de médicos, pela troca de cérebros, pelo transplante de cérebros ou transplante de cabeças. E também pela fantasia, outra variante desta fantasia, que é a troca de cérebros para um corpo mais jovem, por exemplo, precisamente com este impulso de atingir muito mais anos de vida ou até a imortalidade. E então, vou falar então muito brevemente de alguns textos bastante, enfim, ainda do século XIX e princípios do século XX, que tratam desta fantasia. Esta fantasia, este cenário hipotético do cérebro conservado vivo num laboratório, todos conseguem imaginar que é conservado vivo através de impulsos elétricos e como banhado num líquido de nutrientes, enfim, tem recebido muita atenção por parte de filósofos, muita mesmo, bastante mesmo, que especulam a partir do dualismo cartesiano, Plato-mente, especulam sobre o funcionamento do cérebro de uma forma autónoma, ou seja, que o cérebro pode funcionar sem o corpo, conservado num tanque, fora do laboratório. E este cenário filosófico tem como premissa a ideia de que um cientista malévolo, há sempre os mad scientists, não é? Os cientistas malucos, tem como premissa a ideia de que um cientista malévolo decide remover o cérebro de uma pessoa, conservá-lo no laboratório, ligado a um supercomputador, que confere ao cérebro a ilusão de que o cérebro está vivo e que se encontra a viver uma vida normal, um simulacro de realidade virtual. E enquanto essas sensações, como sabemos, são o resultado de impulsos elétricos entre as terminações nervosas do cérebro e do computador. E este é um cenário que evoca a clássica questão do cepticismo em relação ao mundo exterior. Ou seja, como é que sabemos que nos encontramos numa situação semelhante, que tudo o que sentimos ou que vivemos não passa de uma mera ilusão?
como por exemplo a personagem de Neo em The Matrix. Portanto, este é o cenário, digamos, filosófico do chamado Brain in a Vat, o cérebro numa cuba, que os filósofos têm ocupado imenso, desde Daniel Dennett, Searle, muitos outros, Putman. Agora, as representações ficcionais deste cenário, e é dessas que eu me vou ocupar, algumas delas, têm sido muito pouco tratadas. Portanto, eu vou realmente refletir um pouco sobre esta fantasia e considerar alguns dos primeiros exemplos que remontam então a fins do século XIX. Claro, voltando mais uma vez à Mary Shelley e a Frankenstein, ela foi talvez das primeiras, não é, que em Frankenstein tratou da fantasia do transplante de órgãos, que o Victor Frankenstein colecionou e organizou e pôs, reuniu num só corpo e deu vida através de impulsos elétricos. E, portanto, é esta fantasia biotecnológica do transplante de órgãos, incluindo o transplante de cérebro, de que eu irei tratar. E começarei pela... só um momento, vou aqui. Tenho só algumas imagens, só para, enfim, para vos perceber um bocadinho. E, olha, esta não é a primeira que vou tratar, mas já dá uma ideia da fantasia de que eu me vou ocupar, que é o cientista maluco que consegue manter viva uma cabeça ou um cérebro num laboratório. Mas a primeira história então que eu vou tratar é de H.G. Wells e chama-se The Story of Late Mr. Elvesham. E esta história, enfim, pode-se inscrever num contexto de várias outras de que me irei ocupar. Entre elas, eu vou já dizer as histórias de que me vou ocupar, que é brevemente, que é de história de Late Mr. Elvesham, do H.G. Wells. Uma outra história que se chama The Talking Brain, de M.H. Astor, de 1926, e das reflexões de um cientista, J.D. Bernal, que eu depois vou aqui passar, que escreveu um livro de previsões futuristas que se chama The World, the Flesh and the Devil, publicado em 1926, faz parte de uma série de livros também de previsões futuristas publicados na década de 1920 e 1930 em Londres, e que são livros pequeninos, são deliciosos, porque todos eles tratam das várias áreas do saber e predizem os principais desenvolvimentos dessas áreas. E esse também é o caso do livro do Bernal. Mas há outros exemplos que eu agora não me vou ocupar, obviamente, mas julgo que na sessão a seguir também alguém vai falar de cérebros, que é uma coincidência engraçadíssima, como é que de repente os cérebros fora do corpo ou noutros corpos alternativos, como é que de repente estão a ser foco de atenção. Mas só para dar outro exemplo do H.P. Lovecraft, do Whisperer in Darkness, de 1931, que pode ter sido influenciado, ou julgo que foi de certeza influenciado pela visão do J.D. Bernal em The World, the Flesh and the Devil, porque sugerem os dois a possibilidade de um cérebro mantido a funcionar fora do corpo, nos dois casos para tornar possível viagens interplanetárias ou viagens a sítios muito inóspitos. E ainda outro exemplo, todos dentro destes anos, desta década de 1920, 1930, é o romance do escritor russo Alexander Belyaev, cujo título em inglês é Professor Dowell's Head, de 1925, em que um cientista epónimo desenvolve uma tecnologia que permite manter as cabeças das pessoas mortas a funcionar e até mesmo mudar os corpos novos. Portanto, isto são tudo
fantasias que se inscrevem nessa fantasia muito mais vasta do prolongamento da vida, da imortalidade. E é aí também que eu queria chegar. E esta consideração de textos ficcionais, por outro lado, também pode estar relacionada, e está de certeza relacionada com experiências científicas também levadas a cabo nos fins do século XIX e princípios de XX, por exemplo, por um cientista francês, mas que se radicou nos Estados Unidos, que conseguiu reanimar a cabeça de um cão, por exemplo, passado 8 minutos desde ter sido decapitado, em 1857, e depois outras experiências que eu agora não vou perder tempo com elas aqui, mas que eram relativamente bem conhecidas do público e, portanto, foram depois dramatizadas, digamos, ficcionalmente dramatizadas nestas histórias e que faziam parte deste imaginário coletivo e deste imaginário de como prolongar a vida, foi muito tratado no fim do século XIX e no princípio das primeiras décadas do século XX. Então, muito rapidamente, a história de Blake Mr. Elvesham, de H.G. Wells, que muitos de vocês, claro, conhecerão, mas trata precisamente desta temática de um transplante de cérebro de um homem idoso, o Mr. Elvesham, que é um psicólogo e filósofo, e que escolheu o corpo de um jovem estudante de medicina, o George Eden, para transplantar o seu cérebro. Isto é uma temática, obviamente, que se inscreve em outras histórias de pactos faustianos, como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, e Richard Dorian Gray, de Oscar Wilde, todas elas muito apostadas nesta ideia da imortalidade, da continuação do prolongamento da vida. E a história do Mr. Elvesham, portanto, o Eden, claro, a ver-se ao espelho como idoso, porque ele desapareceu, o que foi o cérebro dele que foi transplantado para o